Meus alunos, minhas alunas, meus colegas. Este é um curso de introdução à ciência de dados, com ênfase algorítmica. O curso é baseado num livro escrito especialmente para este evento, de autoria dos professores Loérbio Faria, Fabiano de Souza Oliveira, Paulo Eustáquio Duarte Pinto e Jaime Luiz Schwarzfitter. Inicialmente, por que ciência de dados? Da onde surge esse termo? Ciência de dados surgiu da necessidade de tratar uma quantidade inimaginável de dados que são criados a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, na internet e em vários outros meios. Resta uma questão: o que fazer com essa quantidade de dados, o que fazer com esses dados e, acima de tudo, como manipular esses dados. Um dos efeitos dessa criação enorme de dados é que originou uma nova área de trabalho e de pesquisa, denominada ciência de dados. E mais, originou um novo profissional. A necessidade criou um novo profissional denominado cientista de dados. Aliás, bastante requisitado tanto no mercado empresarial quanto na academia. Para o curso de Ciências de Dados, selecionamos alguns tópicos especiais que serão apresentados ao longo do curso. Esses tópicos seriam algoritmos randomizados, algoritmos para dados massivos, aprendizado de máquina, cadeia de Markov, passeios aleatórios. Esses tópicos serão resumidos pelos autores desse livro nos próximos slides. Bem, o primeiro tópico do curso são os algoritmos randomizados. Algoritmos randomizados são algoritmos onde você pode tomar certas decisões baseadas em sorteio, que é bem diferente dos algoritmos tradicionais ditos determinísticos. E o que você pode ganhar com isso? Simplicidade, rapidez, menos memória que os algoritmos tradicionais. E o que você paga por isso? Você deixa de ter a garantia que vai ter sempre a resposta correta ou que o tempo de execução vai ser hábil, mas essas coisas podem ser bem controladas, estão associadas a uma probabilidade que você conhece muito bem. Algoritmos randomizados são muito bem sucedidos em várias áreas da computação. Eu diria que são fundamentais para a ciência de dados, especialmente porque nessa área você sempre trabalha com grande volume de dados e com muitas otimizações. As aplicações que a gente vai ver nesse curso, uma delas é o elemento majoritário de um conjunto, uma outra aplicação é determinar um corte mínimo de arestas em um grafo, o teste de primalidade e, por fim, o problema das damas, que é um clássico combinatório. Nessa sessão, estudaremos algoritmos para dados massivos. Algoritmos para dados massivos são aqueles que precisam lidar com uma quantidade de dados de entrada muito grande. A internet é farta de exemplos de aplicações que geram dados a todo momento, e não é difícil imaginar que queiramos criar algoritmos que processem esses dados. O problema é que armazenar esses dados é inconveniente, ou mesmo inviável. Como resultado, tais algoritmos precisam, então, computar a saída de interesse em uma única passada pelos dados, já que esses dados não podem ser armazenados em disco e muito menos em memória. Acrescida essa dificuldade, há também aquela em que boa parte das vezes não se sabe a quantidade de dados que serão consumidos. Então, essas duas dificuldades juntas tornam problemas desafiadores que, num ambiente, num paradigma clássico, seriam triviais. Por exemplo, considera o problema aqui, a princípio simples, de que eu vou querer ler todos os dados de entrada, e escolher um dos dados lidos de forma aleatória e uniforme.
Então, novamente, num paradigma clássico, é fácil, esse problema é trivial. Mas num paradigma onde eu só posso ler todos os dados uma única vez e não sei quantos dados eu vou ler, só vou descobrir ao final da leitura, esse problema é difícil, mas tem solução, como veremos. Inclui também exemplos de problemas que nós vamos estudar, a contagem de elementos especiais, a determinação do número de elementos distintos, a determinação da pertinência de certo valor ao conjunto de dados lido, a frequência de elementos e a semelhança de conjuntos. O próximo tópico do nosso curso de Ciência de Dados será o de aprendizado de máquina. Resultados bastante importantes e até inesperados têm sido obtidos mediante a aplicação do aprendizado de máquina. Há diversas aplicações em diversas áreas, por exemplo, na área de finanças, na área de medicina, segurança, etc. E diversos problemas dentro da matemática bastante desafiadores. Para o curso, dentro de aprendizado de máquina, selecionamos 2 tópicos, Perceptron e dimensão de Vapnik-Chervonenkis. O Perceptron, nós desejamos classificar pontos do espaço em 2 categorias, visando, por exemplo, a dividir um conjunto de dados entre A e B. Em nosso curso, vamos estudar as cadeias de Markov e os passeios aleatórios. Nas cadeias de Markov, vocês vão ver a conexão entre as cadeias de Markov e a álgebra linear. Nós vamos ver diversas aplicações das cadeias de Markov. A primeira delas, é claro, na resolução de problemas combinatórios. Vocês vão aprender a construir modelos de previsão climática. E nós vamos apresentar o método da potência para a determinação da distribuição estacionária de uma cadeia de Markov ergódica. Dentro dos passeios aleatórios, nós vamos ver 2 aplicações. A primeira delas com o algoritmo PageRank, o algoritmo principal usado pela companhia Google na determinação da classificação das páginas da internet associadas a uma determinada chave de busca. O algoritmo PageRank estabelece uma lista decrescente de importância das páginas da internet associadas a uma chave de busca. A página que está na primeira posição da lista é a página que recebe mais links da internet. Ou a página que recebe mais links das páginas que recebem mais links das outras páginas da internet. A segunda aplicação será nos passeios aleatórios de dimensão 1. Nós vamos estudar 2 problemas nessa classe. O primeiro deles, com a ruína do jogador, onde nós estamos interessados em determinar a probabilidade de um jogador compulsivo perder todo o seu dinheiro em sucessivas apostas dentro de um cassino. A segunda aplicação será na apresentação de um algoritmo aleatório para o problema de lógica do SAT. O nosso curso contará com 5 aulas de 45 minutos, cada qual nos tópicos apresentados neste trabalho.